Boa tarde a todos. 11 de agosto de 2014. Vamos iniciar a atividade de apresentação e discussão do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Especificamente, a linha de pesquisa, ou grupo de pesquisa, conhecido como Trabalho, Tecnologia e Organização. Eu vou fazer uma apresentação geral, assim, da o que é a pós-graduação, das regras, muito leve as regras do programa. Isso tudo está no site do programa, que vocês acham. Tem a secretaria que pode tirar as dúvidas, muito melhor do que eu, que não sou muito bom para esses regulamentos, mas tem um conjunto de regulamentos, mas acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre a lógica da pós-graduação. Depois, as linhas e os projetos que cada um dos orientadores está desenvolvendo, tá? E a gente faz uma conversa. Se vocês quiserem entrar também aqui no meio do que é a pós-graduação, sintam-se à vontade, ok? Bom, meu nome é Mário Sérgio Salerno, eu faço parte da coordenadora do programa, esse é o nome que a USP dá, e tenho aqui meus colegas Roberto Marques e Afonso Fleury, que são docentes, orientadores e pesquisadores do programa de pós. Né? Daqui a pouco eles falam um pouco também. Bom, vamos lá. O Departamento de Engenharia de Produção tem vários anos, é o mais tradicional do Brasil, foi criado nos anos 60, né, com a ideia de ajudar na qualidade da industrialização brasileira. Vamos simplificar. Né? Hoje, o departamento se estrutura em 5 grandes áreas, né, das quais o TTO é uma delas. As grandes áreas são uma área de, digamos assim, gestão mais física, que é chamado GO, Grupo de Operações e Logística, que trabalha com programação de produção, layout, técnicas de produtividade, logística, movimentação física, esse tipo de tema. Tem um outro que vê a empresa, a organização do ponto de vista econômico-financeiro, uma modelagem, uma análise econômico-financeira, o grupo Economia da Produção e Engenharia Financeira. Né? Tem o TTO, que é esse nosso grupo aqui, que pensa a empresa, a organização, enquanto um conjunto de pessoas que interagem, que estão organizados de uma determinada forma, interagem com a tecnologia, pensa o trabalho e pensa mais algumas coisas. O TTO trabalha com algumas derivadas dessa origem geral, né? Qual seja, um pouco sobre inovação, um pouco sobre projeto organizacional, um pouco sobre mobilidade, um pouco sobre internacionalização de empresas, um pouco sobre políticas públicas para determinados segmentos. No caso, hoje em dia, rola um projeto sobre games, né, jogos, né, e nós vamos entrar mais em detalhes daqui a pouco. Né. O programa de pós-graduação ele tem uma série de acordos internacionais que possibilitam que alunos vão fazer uma parte dos seus estudos no exterior. Isso tudo é contingente, mas isso é possível, vários fazem. Alguns professores estrangeiros vêm para cá. Na semana passada nós tivemos uma professora do estado de Nova York, que ficou aqui uma semana com a gente. Né? Então existe essa integração, vamos dizer assim. Né? Existe um programa de bolsas. Então, são 2 órgãos que basicamente concedem bolsas. Um é um órgão federal, acho que hoje é a CAPES, ou o CNPq, eu não sei, mas um dos 2 está concentrando as bolsas, são bolsas institucionais. Né? Ou seja, vem para o programa, e o programa tem uma política de distribuição conforme o desempenho no exame de ingresso. É um pouquinho mais complicado do que isso, mas a variável fundamental é o desempenho no exame de ingresso, e são as bolsas de institucionais. Tá? Qual a vantagem delas? Elas são mais rápidas porque elas chegam antes. Mas há outras bolsas que são bolsas por demanda, que se pode pedir para a FAPESP. O valor da bolsa é até um pouquinho mais alto, só que ela demora mais para chegar, porque precisa fazer o programa, precisa fazer o projeto de pesquisa, ele vai ser submetido a uns referis, etc, etc. Tá? Mas existe uma larga possibilidade de bolsas, particularmente para doutorado, tá?
os órgãos de fomento estão investindo mais em doutorado do que em mestrado, então bolsa de doutorado praticamente é garantida, digamos assim. É muito mais fácil obter bolsa de doutorado do que bolsa de mestrado, ainda que não tenha faltado bolsas para mestrado também. Né? Tem um processo seletivo, né, que ele tem duas fases. Né? Ele tem uma primeira fase, que é um teste realizado pela FUVEST. Tá? No site vocês veem as datas, o programa, tem um edital, etc. Tá? É a FUVEST que organiza essa prova, que corrige e outorga as notas. A gente passa para a FUVEST basicamente quais são não as questões, né, não a formulação das questões, mas quais os pontos que caem, que é o que está naquele edital. Tem uma parte de engenharia de produção, tem uma parte de raciocínio lógico, tem uma parte de estatística, está tudo definido ali. Tá? Os que passam nessa primeira fase são chamados para uma segunda fase, no qual é necessário apresentar um projeto de pesquisa, né, e é feita uma avaliação desse projeto de pesquisa com uma banca que é composta de professores orientadores daquele segmento, tá? Daquela área temática, vamos dizer assim. Tá? É preciso deixar claro qual que é a diferença entre um programa de pós-graduação, um programa de extensão, um MBA, etc. Eles têm um certo fundo em comum, mas um programa de mestrado, um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, ele é feito para aprofundar habilidades de pesquisa. Essa que é a origem básica. Tem outros cursos que são igualmente bons, que são voltados para outros segmentos. Então, por exemplo, um curso de especialização, a pessoa se especializa profissionalmente em uma determinada área. Especialização em marketing, em gestão da produção, etc., etc. No programa de pós-graduação, o foco é formar pesquisadores. Isso não significa que precisam ser pesquisadores para a universidade. Pode ser pesquisador para a empresa, que vai trabalhar a empresa. Aí a vida profissional de cada um monta como quiser. Tem um conjunto de empresas que demandam pesquisadores, né? Porque tem necessidades de desenvolver pesquisa lá dentro. Né? Eu falo isso porque a abordagem é um pouco diferente. Né? Então, é exigido num programa de pós publicar. Por quê? Porque a medida da produção científica é a publicação. Gostamos, não gostamos, etc. Mas é essa o indicador, a medida como o programa é avaliado e os alunos são avaliados também. Então, existem, vocês veem no regulamento, algumas exigências de publicação para poder defender a tese. Né? Basicamente isso. Isso é importante. Tá? Então, não adianta ter um produto revolucionário, precisa saber mostrar método, processo, método científico, e assim vai. Um produto revolucionário, ótimo, constitua uma empresa. Né? Bom, aqui são as áreas que eu já conversei, eu já falei para vocês, está bem explicado no site, acho que não a não ser que vocês tenham alguma questão particular sobre alguma delas, né? Vamos para frente. Né? Essa aqui é a coordenação do programa. O que é mais importante aqui é isso aqui. É a Lídia, o meio da Lídia, que é a secretária de pós e que é quem trata no dia a dia das questões de regulamento. A USP está mudando o regulamento, mas ainda não mudou. O que precisa, qual é o prazo, todas essas coisas são tratadas com a Lídia. Tá? Então, guardem o nome dela e o e-mail ou o telefone, tá? Que vocês acham aí no site também. Tá? Bom, então, sintetizando um pouco aquilo que eu já falei, tem como objetivo formar pesquisadores para atuar tanto em academia como em empresa. Tá? O programa foi um dos pioneiros na pós-graduação em engenharia de produção no Brasil e talvez seja o maior formador em engenharia de produção, entre os maior formador de doutores, mais especificamente entre os programas de pós-graduação que temos aqui no Brasil. Tá? Mas, historicamente, o programa tem recebido muitos
muitos alunos que trabalham em empresa. Tá? Eu sei que tem seu caso, não sei você qual é. Dá para fazer? Dá. Tá? O que não cabe num programa de pós é resolver um problema da empresa. Isso um profissional resolve. Tá? Então, desenvolver habilidade de pesquisa que depois pode ser aplicada à empresa, pode usar essa empresa onde trabalha como um caso, se for relevante, tá? E assim vai. Numa atividade de pesquisa, o mais importante é seu tema e sua questão de pesquisa. Aonde ele vai ser feito depende do tema e da questão. Tá? Então, eu vou fazer um estudo de caso. Isso é depois que se vê, para aquele tema, para aquela questão, o que é mais, qual a metodologia mais importante, e você precisa defender aquela metodologia. Tá? É essa por causa de X, Y, Z. Né? Não é uma construção dada. Bom, para vocês terem uma ideia de tamanho, né? Isso é de 2 anos atrás. Né? Mas isso não muda muito. Né? Porque os que entram, como está mais ou menos em regime, entram alguns, saem outros, então nem me preocupei em atualizar, mas para ter uma ideia de tamanho. 36 alunos no mestrado, 54 no doutorado. Os números de pessoas com bolsa, isso aqui está mudando, porque agora eu não lembro, tinha 2 agências federais que davam bolsa, passou a ser concentrado numa só, mas muda pouco. Tá? Você vê que tem mais bolsa de doutorado, né? Não, aqui tem várias de mestrado da CAPES, tá? Mas hoje, nos ingressantes para esse ano, tá? Faltou bolsa de mestrado e sobrou de doutorado, então a gente precisou pedir para trocar, coisa assim, o que não é muito trivial. Às vezes dá, às vezes não dá. Tá? E tem um conjunto de alunos sem bolsa, que são basicamente os que estão trabalhando ou têm alguma outra forma de renda, não podem acumular bolsa. Tá? Bom, aí, para vocês terem uma ideia de como é o resultado do processo seletivo, tá? 2 anos atrás, tinham 62 candidatos, entraram 22. Tá? A prova triou vários. Okay? No nosso caso, aqui teve 10 para mestrado, foram selecionados 5, 24 para doutorado. Não, desculpa, doutorado do total do programa, 3 para doutorado, entraram 2. Tá? Enfim. O programa tem uma boa infraestrutura, tem uma sala de pós lá embaixo, com conexão a bases de dados de revista, tem salas de projeto, enfim. Tá? Tem uma biblioteca razoável, a USP fornece acesso a um conjunto muito significativo de revistas, tá? Acesso eletrônico. Uma parte disso é via Ministério da Educação, uma parte disso é própria da USP, que vocês podem acessar pela rede de computadores da USP. Né? Dá mais ou menos 20 mil periódicos científicos. Tem toda a infraestrutura da Poli, da USP, que pode ser utilizada. Né? Bom, isso aqui um pouco eu já falei, né? Dá para fazer muitas coisas em conexão com o exterior. O que não existe ainda na Poli, mas tem muito pouco no Brasil, que eu saiba, nunca caso nenhum, é programa conjunto de doutorado, duplo diploma de doutorado. Tá em desenvolvimento, mas hoje, preto no branco, não tem. Tá? Que você faça um pedaço aqui, um pedaço lá e saia com 2 doutorados. Tem para graduação, mas não tem para doutorado. Tá? Isso daqui, na prática, se desenvolve da seguinte forma. O aluno, depois de um tempo, ele vai tendo contato com o orientador, tá? Eles vão localizando quais seriam os centros relevantes e pertinentes para o tema que está sendo desenvolvido, tá? E aí tem um contato, normalmente se conhece as pessoas antes, tá? Tem um contato para ver da possibilidade de receber ou não, tá? E alguns alunos vão para fora. Tá? Precisa ter bolsa, enfim, tem uma série de questões aí. Tá? O que se espera, tá? O que o programa espera como resultado da pós-graduação? Primeiro, desenvolver a habilidade de pesquisa. Então, a pós-graduação, você não vai aprender necessariamente uma técnica. Eu não sei programar produção, eu vou aprender. Não, isso aí você vai num curso de extensão. Tá? Não tem curso muito instrumental. Os cursos são mais conceituais e metodológicos.
Tá? Desenvolver um senso crítico, tá? Iniciar ou desenvolver sua carreira como pesquisador, pode ser na universidade, na empresa, no setor público, empresa de uma forma geral, tá? E ajuda a alavancar a carreira profissional, mas isso depende de empresa para empresa. Tem empresas que, algumas empresas exigem mestrado na carreira, outras não exigem, outras, se tiver mestrado, avança na carreira, para outros é irrelevante, depende. Tá? Mas, de uma forma geral, óbvio que ajuda. Certo? Entre quem tem mestrado e quem não tem, tá? Você vai dar preferência por quem tem. Tá? Isso é importante. Tá? Tem um conjunto de projetos que daqui a pouco a gente vai conversar. Tá? Que acho que talvez seja mais importante dessa nossa reunião. Tem um conjunto de projetos em curso. Tá? O aluno faz um mestrado muito mais fácil, muito mais rápido, se ele se engajar num desses projetos. Por quê? Porque aí tem uma equipe, tem uma base constituída, etc. De comum acordo com o orientador, dá até para fazer uma coisa completamente isolado. É muito mais complicado, certo? Você não tem interlocutor com quem que você vai discutir, fazer o teu projeto da tua cabeça. Até eventualmente dá, mas não é o mundo ideal, tá? E vai ser cobrado por publicação. Né? Bom, aí tem regulamento, acho que podemos passar, isso aí vocês leem no site, se tiver dúvidas, perguntem para a Lídia, mas não tem muito mistério. A questão é que precisa passar nas provas para ingressar. Tá? Acho que esse que é o ponto inicial agora. Né? Bom, aí mais regulamento, passa, faz os créditos, são os cursos que tem que fazer, tem uns que são obrigatórios, outros não. Né? Depois de um tempo tem uma pré-qualificação, aí tem um exame de qualificação e tem um prazo para defender o mestrado ou o doutorado, conforme o caso. Tá? Existe a possibilidade de, na qualificação para o mestrado, pedir um exame especial para passar direto para o doutorado. É um exame bem mais pesado. Tem algumas pessoas, acho que até hoje no programa 2 fizeram, se não me engano. Tá? Mas dá para fazer. Tem vantagens e desvantagens. Pode abreviar o doutoramento, mas fica sem o título de mestre. Certo? Ou seja, você demora mais para ter um título. Então, aí depende da estratégia de cada um. Bom, tem cota de bolsa, tem os projetos, tem bolsas avulsas, tem uma certa facilidade para ir para o exterior. O departamento dá, às vezes o programa depende da fonte de recursos, apoio para participação em congressos, isso depende de disponibilidade de recursos, né, para que o pós-graduando consiga se integrar mais facilmente nesse mundo. Tá? Congresso é importante, né? Você faz rede, etc. Tá? Tudo bem? Tem alguma questão aqui geral? Diga. Você disse... Só uma coisa, fala no microfone, porque como está gravando, ninguém vai pegar. Professor, boa tarde aos professores, e eu agradeço aí o convite e a disponibilidade do professor Mário, né? Que você tinha dito aí relacionado à questão de poder fazer parte aqui do doutorado, do mestrado, e fazer parte lá fora. Seria então o sanduíche, então, nesse caso? Mas não é exatamente um sanduíche. É o sanduíche. Que você disse que está um pouco complicado nesse caso, assim, de... Não, o que não existe é duplo doutorado, ou seja, você faz um pedaço aqui, um pedaço lá e sai com 2 diplomas de doutorado. Isso não tem. Mas o sanduíche é tranquilo. O sanduíche você faz uma parte, o início aqui, e você complementa lá fora. Na maior parte das vezes você vai lá para complementar a pesquisa, faz pouco crédito, ou nem crédito faz, tá? Mas isso é relativamente tranquilo. Eu queria saber, para o doutorado, a USP ela tem alguma conexão lá com o Vale do Silício, por exemplo, para poder fazer uma pesquisa lá nas universidades que fazem parte? Lá temos que ver tema, caso a caso, dá para fazer com o Stanford, o Vale do Silício é meio amplo. Certo? Então, lá tem universidades, a Universidade da Califórnia, tem Stanford, tem. Mas tem essa integração lá, essa ponte, né? Dá para fazer, cada universidade lá tem uma característica. Certo. Tá? Stanford é uma das características que às vezes ela cobra. Tá? Então depende. Tá? A história mais ou menos é o seguinte, o sanduíche vai depender muito da relação do orientador com a universidade de
então, a partir daí você faz o contato. E, em geral, o que interessa para a universidade de destino, esse que é o trade-off aí, é que você, de alguma forma, quando você for para a universidade estrangeira, você precisa estar articulado alguma linha de pesquisa ou algum tipo de projeto nessa universidade estrangeira, entende? Eles não vão abrir muita coisa, entende, para você. Então, você vai ter que descobrir onde dos Estados Unidos está sendo desenvolvido pesquisa sobre o tema que você está fazendo aqui, entende? Não é assim. E fazer todo o contato, porque existe uma cooperação muito grande na comunidade acadêmica, mas ela é muito objetiva, entende? Só se você realmente for contribuir, entende, para o que os caras estão fazendo lá. Então, você aqui tem que chegar até no limite onde eles estão fazendo a pesquisa e dizer assim, olha, se eu for para aí, eu vou poder contribuir do seguinte jeito. Contribuir e fazer para de volta para o Isso, exatamente. Porque a questão de você fazer pesquisa não está cada vez mais internacional, não é a pesquisa nacional. Então, para você chegar na fronteira do conhecimento, é internacional. A ciência não é nacional, entende? Então, você precisa, se você for para Stanford, sei lá, para o Department of Industrial Engineering, lá, coisa que vale, você precisa chegar no ponto onde eles estão e dizer, olha, se eu for aí, eu vou ajudar vocês a avançar mais um pouquinho. Aí eles vão topar. E os professores, em geral, têm as suas redes, certo? Que foram construídas. O Fleury tem algumas, por exemplo, com a Inglaterra. O Roberto tem algumas com França. Eu tenho um pouquinho com França, estou construindo com um grupo dos Estados Unidos e tal. Por quê? Porque tem interesses comuns de pesquisa, certo? Isso que o Fleury falou, porque senão você não bate lá na porta, os caras, vem aqui, estamos esperando você. Não funciona assim. Tá? É extremamente... focado. Né? Trabalhar a contrapartida para eles também. Né? É extremamente focado. Bom, é caro. Mas mesmo assim você tem que dar contrapartida para eles. Se você for daqui para lá, você precisa pagar, entender, a universidade lá e dizer assim... Não teria o financiamento pela CNPq, por exemplo? Pode ter. Não, pode ter, sim. Pedi para o Roberto para apresentar os projetos que ele está envolvido, depois o Fleury apresenta, eu apresento, e aí eu falo também dos outros professores que não estão aqui, grosso modo, o que eles trabalham, tá bom? Posso ficar aqui? Não, por causa da câmera. Né? Bom, então, uma boa tarde a todos os presentes e os que estão nos ouvindo aqui pela internet. Eu sou o professor Roberto Marques, eu fiz toda a minha carreira aqui, acadêmica, desde aluno de graduação, mestrado, doutorado, no departamento. Tive algumas experiências fora do Brasil, por exemplo, no doutorado eu fiz o doutorado de sanduíche, eu fiquei um tempo na Inglaterra, no Instituto de Desenvolvimento Social, em Brighton. E depois também fiz alguns estágios fora, como pesquisador professor, né? Especialmente um na Suécia, que tem a ver um pouco com o trabalho uma das frentes de trabalho que eu desenvolvo, que tem a ver com a questão lá, o segundo item verde, que é a Organização para a Inovação. Aqui, na disciplina no campo da pós-graduação, a disciplina que eu tenho ministrado é a Análise e Projeto da Inovação Organizacional. Uma vez por ano, eu ministro essa disciplina, e, além disso, eu coordeno, junto com o professor Mauro Zibovisto, no laboratório de pesquisa, que é chamado de Mobilab, Laboratório de Estratégias Integradas da Mobilidade. Então, já falando um pouquinho dos interesses de pesquisa e, portanto, de orientação para alunos, né, de pós-graduação. A primeira área, de mais longa duração do ponto de vista do que eu tenho me dedicado, é a do meio ali, verde, Organização para a Inovação, que tem a ver justamente com a questão de organização do trabalho, disciplina que eu dou na graduação e que tem muito a ver com a disciplina de pós-graduação também, que fundamentalmente trata da maneira pela qual pessoas são organizadas, né, numa certa lógica de divisão do trabalho, de coordenação do trabalho, para desenvolver atividades, seja a nível de fábrica, seja a nível de prestação de serviço, seja a nível
de trabalho de gestão das operações, a nível de média gerência ou alta gerência. A gente parte do pressuposto que é fundamental aqui para todos nós do TTO, de que a organização é uma opção de como organizar para o trabalho, organizar uma estrutura, significa decidir sobre um conjunto de alternativas sobre como dividir o trabalho das pessoas, quem faz o quê, né, e como se vai coordenar esse tipo de trabalho. Então, essa definição relativamente simples abre todo um campo possível, né, de conhecimento que tem um rebatimento na prática. As empresas, as organizações, de uma maneira geral, decidem sobre como vai ser a organização do trabalho, né, em função de um certo objetivo, em função do aspecto da tecnologia que elas utilizam, em alguns casos mais intensivo, em outros casos menos intensivo em tecnologia, tudo isso para obter um certo resultado. E esse campo, né, tanto de aplicação prática como de reflexão e geração de conceitos, estudos, pesquisas, é uma área muito forte que eu me dedico. Então, por exemplo, estruturas organizacionais, a formação de times, os processos de operação, processo de gestão, indicadores que avaliam essas opções que as empresas fazem, em interação com tecnologia, interação com aspectos legais, com aspectos sociais. Quer dizer, é um campo bastante multidisciplinar e que a gente estuda aí, mais recentemente, muito focado na questão de inovação, né? Inovação seja de produtos, seja inovação de processos. Então, temos um conjunto de, vamos dizer, publicações, pesquisas que vocês depois podem consultar. Só a título, vamos dizer assim, de posicionar um pouco a atualidade desse tema, né? É um tema, quer dizer, é um tema bastante importante para a prática das organizações, muitas pesquisas são feitas, muitos artigos são publicados, mas não sei quem de vocês talvez tenha lido na revista Exame e na revista The Economist, as últimas duas, estão divulgando, acho que nem sei se meus colegas já tiveram chance de ver, um novo termo, um termo que de vez em quando aparece, chama holocracia, que um pouco tem a ver com a discussão que a gente faz, que é, vamos dizer, muito resumidamente, uma nova proposta, não sei até que ponto é nova, mas com nome novo, pelo menos, de criação de empresas sem chefes, né? São times, e aí é menos na área de operação e mais na área de gestão. É uma forma de pensar, de estruturar as empresas, semelhante a de pensar em unidades de negócios ou times semi-independentes de gestão, em que supostamente não haveria chefes, né? Só para dar uma ideia, para quem depois quiser, saiu um artigo na Economist e outro na revista Exame, para ver um pouco de como, na prática, essas questões têm sido apresentadas. A gente vai tratar isso na universidade de uma maneira muito mais rigorosa, mas que vai dialogar de uma certa forma, vai procurar criticar esse tipo de conceito que de vez em quando aparece na mídia, e aqui a gente vai tratar de uma maneira mais rigorosa, criticando, eventualmente tentando desenvolver propostas de como operacionalizar, de como criar instrumentos para avaliar ou eventualmente até operacionalizar esse tipo de proposta. A outra linha de pesquisa é ligada à mobilidade, uma linha de pesquisa mais recente, que tem 2 ou 3 anos, está ligado àquele laboratório, o Mobilab, que é uma discussão que tem relação com a questão de estrutura, organização, mas está mais voltada à questão de mobilidade urbana. Nós temos uma história muito longa, aqui de praticamente todos os professores do grupo, em especial aqui o Mário e o Fleury, nós trabalhamos há muitos anos com a indústria automotiva. Ao longo dos anos, o interesse dentro da indústria automotiva foi se modificando. No início, há muitos anos atrás, era mais as questões de novas formas de organização da produção, modelo japonês, novas formas de qualidade, controle da qualidade, associados muito ao modelo japonês. Existe toda uma vertente também ligada mais à questão organizacional, que são os times semi-autônomos, ou times, segundo o esquema Toyota, que é uma forma de pensar a organização da produção em times, em que a indústria automotiva foi pioneira também, seja o modelo mais, vamos dizer, tipo Volvo, seja o modelo mais tipo Toyota, foi uma fase importante desse nosso interesse aqui pela indústria automotiva. Depois entrou um interesse maior sobre as questões de estratégia dessa indústria, notadamente sobre a questão de projeto do produto, onde se desenvolve o projeto do produto, em que países há competência para desenvolver o projeto do produto. O Brasil é um desses países que desenvolveu essa competência ao longo dos anos. Que implicação tem essa competência para desenvolver produtos sobre as outras questões de logística, organização da produção, produção local de produtos.
E mais recentemente, pelo menos no meu caso, a ideia tem sido estudar a questão da mobilidade, ou seja, tentar entender como que as montadoras poderiam, ou eventualmente já estão, se preocupando com a questão do uso do produto que elas fabricam e projetam. Né? Não só produzir produtos e vender na maior quantidade possível para melhorar a rentabilidade do negócio, o seu lucro, mas também começar a se preocupar com a questão do uso do automóvel. Isso tem muito a ver com o problema da mobilidade, que todos aqui em São Paulo, especialmente, mas não só em São Paulo, cada vez mais, né, tem à sua frente o problema de imobilidade. Então, o nosso pressuposto a nossa questão que desenvolve vários projetos de pesquisa, é até que ponto a indústria automotiva, as montadoras, globalmente falando, mas localmente também, teriam que começar a se preocupar, ou eventualmente já estão se preocupando em olhar para o uso do automóvel, né? Contribuir para a melhoria da mobilidade, e não só para melhorar a qualidade do produto intrinsecamente e vender o máximo possível desses produtos. Isso teria até uma implicação sobre o próprio futuro do próprio negócio, né? E só para dar um exemplo, algumas montadoras estão fortemente, ou pelo menos seriamente interessadas em desenvolver negócios ligados ao uso do automóvel, como, por exemplo, esquemas chamados de car sharing, que é a ideia de você, que tem gerado negócios importantes, menos no Brasil, mas em muitos países, que é a ideia de você compartilhar o uso do carro, né? Então, algumas montadoras, como a BMW, a própria Mercedes-Benz e outras, a Ford nos Estados Unidos, estão criando unidades de negócio para explorar esse tipo de negócio, né? E várias outras iniciativas têm sido tomadas nessa direção. Isso tem gerado um conjunto de pesquisas aqui dos nossos alunos, especialmente, muito recentemente, a questão de um mês, tivemos uma proposta de projeto para a FAPESP, aprovada com alguns recursos, alunos e professores envolvidos, para desenvolver um conjunto de pesquisas ligadas a essa questão de mobilidade, né? Então, é mais ou menos isso que eu falei, tanto analisar iniciativas que as empresas estão fazendo no Brasil, fora do Brasil, comparar essas iniciativas, por que, por exemplo, a BMW tem desenvolvido uma série de iniciativas, seja car sharing, seja integração com meios, outros meios de mobilidade que não só o automóvel, quer dizer, pensar a questão da integração entre o uso do automóvel, uso de trens, de bicicletas, metrô, etc. Então, na Alemanha, especialmente, tem sido um palco muito interessante para analisar novas iniciativas na área de mobilidade, envolvendo as montadoras, mas não só, né? Então, por que na Alemanha, que condições a Alemanha tem, por exemplo, que justificam, do ponto de vista das montadoras e dos outros atores, esse tipo de iniciativas? O que no Brasil já foi feito? O que no Brasil se pretende fazer? Esse tipo de discussão é basicamente o tema que nós estamos desenvolvendo agora com alguns alunos, alguns professores nessa área, tá? O outro ponto é a questão de organização para inovação, ou seja, uma discussão mais especificamente organizacional, envolvendo temas que eu já comentei aqui, novas formas de organização, novas formas de gestão, modelos para, vamos dizer assim, desenvolver ou facilitar a implementação dessas iniciativas, para criticá-las em termos de até que ponto elas são consistentes, elas têm funcionado, que implicações essas novas formas, se é que a gente pode chamar exatamente de novas, né? Essa é uma discussão também interessante, né? Porque muita coisa já não é mais novo, né? mas o interesse continua existindo, muitas vezes com objetivos diferentes. Até que ponto a crítica a essas iniciativas revela algum resultado sistemático que está acontecendo aqui no Brasil, em setores distintos, em áreas distintas da própria empresa. Acho que eu já falei bastante, é isso. Se você tiver alguma dúvida, talvez algum tempo para perguntar agora, ou eventualmente depois. É fácil encontrar meu e-mail, meus contatos aqui, telefone, aqui na USP, acho que como de todos os demais colegas, a gente fica à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Queria passar a palavra ao professor Afonso Fleury, para colocar seus projetos que ele está... Não. Tem um negócio, mas está feio. Hã? Tá. Deixa eu só falar isso aqui. Olha, vai aqui. Desculpa. A partir de 12 de agosto, 13 de agosto, esse texto vai entrar no site do programa.
né? Hoje ele não está, e aqui está uma das partes que o Fleury vai colocar. E aí tem umas 10 páginas, detalha um pouco mais aí cada um dos temas, né? Fleury, vai lá. Então, boa tarde a todos. Eu sou Afonso Fleury, alguns anos já no departamento, né? Comecei aqui em 72, então tem uma história que eu não vou contar para vocês, vai ficar para a próxima, tá? Mas só para ir objetivamente ao que está acontecendo agora, né, tem 2 linhas de pesquisa que eu gostaria de dar destaque. A primeira é essa de globalização e internacionalização. Nós começamos o trabalho de acompanhar o processo de internacionalização das empresas brasileiras, entendendo que isso geraria uma nova avenida para pesquisar práticas de gestão avançadas em empresas brasileiras, né? Quer dizer, a ideia básica que está por trás é analisar as multinacionais, entendendo que elas estão desenvolvendo alguma coisa que é mais sofisticada do que aquilo que tem localmente, né? Porque para competir internacionalmente a briga é um pouco mais intensa, né? A partir daí nós já desenvolvemos projetos temáticos, que são projetos de grande envergadura, já fizemos publicações várias, né? E no momento nós estamos com duas linhas de pesquisa. O primeiro ainda é acompanhando a internacionalização das empresas brasileiras. Nós estamos numa fase de pesquisar qual seria o método e os passos necessários para o design e a implementação e o gerenciamento da rede internacional de produção. Tá? Esse é um caso interessante, porque as multinacionais dos países emergentes, nesse projeto a gente está sempre trabalhando com gente dos BRICS. Tá? Tem gente da China, da Rússia, da Índia, da Rússia um pouco menos, mas da China, da Índia e do Brasil a gente está sempre trabalhando junto. Mas nesse processo tem um negócio interessante, que é o seguinte: a literatura não tem quase nada sobre esse estágio que é o do lançamento de uma empresa no mercado internacional e como é que ela organiza a sua base de operações. Porque quando as multinacionais que antecederam a essas se lançaram, não tinha praticamente pesquisa nessa área. Tá? Então é uma área nova e que está extremamente interessante, e nós estamos trabalhando junto com o pessoal da Universidade de Cambridge, tá, do Institute for Manufacturing, no desenvolvimento dessa linha. Não? Nós estamos com um projeto pelo menos mais 4 anos nessa parte. Mas tem essa área de internacionalização, tem vários outros componentes. Ainda em internacionalização, nós estamos começando, está no início também, um projeto olhando o investimento direto estrangeiro no Brasil e a questão do spillover. Né? Essa é uma palavrinha curiosa, spillover. Tem muito spillover, especialmente na parte de tecnológica, mas tem muito pouco estudo no Brasil sobre o que o pessoal chama de FDI spillover, o Foreign Direct Investment, e o que isso gera de spillover. Ou seja, se alguma empresa estrangeira vem para o Brasil, quando ela vem, ela tem alguns objetivos declarados de produção, etc, etc. Agora, quando uma empresa estrangeira se estabelece no Brasil, em geral, há uma série de efeitos indiretos do ponto de vista de spillover, que em português se diz transbordamento. Tá? Então, quando uma empresa vem, deve haver algum transbordamento. Tá? E o que nós estamos trabalhando é a questão toda de políticas públicas para o transbordamento, porque
aqui tem uma história longa também, mas o Brasil sempre acreditou que se trouxer empresa estrangeira, o spillover é automático, e não é. Tá? Então, a história toda da industrialização do Brasil foi de uma série de oportunidades perdidas, entende? Porque as empresas estrangeiras vieram, se instalaram do jeito que quiseram, fizeram exatamente o que elas achavam que deviam fazer, e a efetividade do spillover foi muito baixa. E nós estamos fazendo uma análise comparativa, trabalhando com o pessoal da China, que está fazendo exatamente o oposto. Quer dizer, lá o investimento direto estrangeiro é controlado no mínimo detalhe, e o objetivo fundamental é aumentar o transbordamento para a capacitação das empresas locais. Tá? Então, essa é outra área que eu estou trabalhando. O nosso parceiro internacional é a Universidade de Tsinghua, em Pequim, e nós estamos trabalhando nessa área junto com o pessoal da FGV, que também criou um grupo para trabalhar nessa área. E o outro item que está colocado aqui é que, por desses acasos da natureza, eu, há 3 anos atrás, fui envolvido num projeto sobre para um projeto que foi solicitado pelo BNDES, mas foi um projeto interessantíssimo para definição de uma política brasileira para a indústria brasileira, políticas públicas para a indústria brasileira de games, né? Vocês devem ser todos jogadores aí, você conhece muito mais de games que eu conheço, né? Mas o Brasil é o tal negócio. O Brasil é provavelmente o 4º maior mercado do mundo em termos de consumo e, do ponto de vista de produção, é absolutamente insignificante. Tá? Então, a ideia que surgiu lá para o pessoal do BNDES foi o seguinte: como é que a gente pode criar políticas públicas para aumentar a participação da indústria brasileira no mercado internacional de games, né? E esse projeto foi realizado, acabou agora em fevereiro. Nós ainda estamos no processo dos últimos detalhes, porque nunca vi ninguém exigir um rigor no relatório final do jeito que o BNDES exige. Mas essa semana fechamos. Mas o que é importante frisar é que nós estamos começando agora, nós temos um projeto que nós vamos solicitar apoio CNPq para pensar, ampliar um pouco o foco e analisar a questão de tecnologias nas indústrias criativas. Tá? Porque a parte de jogos é uma das chamadas indústrias criativas no momento, e que é uma parte absolutamente fundamental, entende, quando a gente pensa em política industrial. Então, tem alguns países do mundo, entende, a Inglaterra provavelmente a que mais se destacou nisso, que está jogando muito pesado, que no futuro são indústrias criativas que vão realmente ser geradoras de empregos qualificados e de renda, um diferencial de renda para as pessoas que estiverem envolvidas. E nós passamos a compartilhar dessa ideia. Tá? Então, nós estamos com um projeto que está sendo, estamos acabando de montar, para, nos próximos 3 ou 4 anos, analisarmos como é que é a questão do impacto de novas tecnologias nas indústrias criativas. Tem muita coisa saindo, tá? E que a gente vai acompanhar agora. Pegar não só a indústria de games, mas pegar a animação, começar a pegar um pouco de cinema e música. Tá? Então, nessas áreas que eu estou trabalhando. Então, só para sumarizar, né, a parte de internacionalização, tanto a parte de projeto de redes internacionais, de produção internacionais, como spillover, essa parte toda de novas indústrias, especialmente na parte de indústrias criativas. O nome indústria criativa não é muito bom, mas é o que tem. É o nome que está na praça. Obrigado, Fleury. Vou seguir essa ordem aqui, então vou falar dos projetos que eu estou envolvido, depois entra o Laerte sobre ergonomia,
e o Ari sobre política de gestão de ciência e tecnologia, empreendedorismo inovador e ambientes de inovação. Onde está? Acho que é esse aqui. Bom, eu atuo, grosso modo, digamos, em duas, entre aspas, organizações, se é que eu posso dizer assim. Tá? Eu coordeno aqui no Departamento do Laboratório de Gestão e Inovação, cujo objeto, tá, é empresa. Então, é discussão de modelagem de gestão e inovação para a empresa, grosso modo. Tá? E na USP, no Instituto de Estudos Avançados, coordeno o Observatório de Inovação e Competitividade, cujo foco é mais política pública. Tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um desses daí. Tá? Bom, os projetos que estão em andamento, tá? Grosso modo, dá para juntar assim, em três. Tá? Primeiro é sobre gestão de inovação, mas com foco em inovação radical, e especificamente tem um subfoco aí, inovação radical em commodities, que é uma coisa meio maluca, que a gente percebeu um nicho. Tá? O Brasil tem muita empresa industrial que produz commodities. Oi? Legal, depois você me dá. E aí tem características específicas, uma vez que a incerteza de mercado não é tão alta, tem uma incerteza tecnológica. Quando normalmente, né, a incerteza em inovação radical é muito de mercado, também às vezes tecnológica. Mas, enfim, tem uma discussão específica. Né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Os outros dois são relativos ao Observatório de Inovação, que tem uma base de dados sobre engenharia, que é chamada Engenharia Data, tem um doutorando fazendo tese sobre trajetórias de engenheiros, tá? Como é que eles, seguindo um a um, é como se colocasse um carimbo em cada um desde que se forma, desde que entra na faculdade, e depois o que faz na vida, para ver se aquela coisa, o engenheiro sai da engenharia, se isso é mesmo verdade ou não. Tem um monte de como é que chama, de verdades que são ditas e que ninguém mostra. Tá? Então ele está trabalhando sobre isso. Tá? E tem um conjunto de ações aí sobre políticas de inovação. Tá? Tem dois projetos auxiliares que são importantes, particularmente o segundo. Tem um projeto que é um convênio da Apex, Associação Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que é um projeto que atende empresas do ponto de vista de faz uma consultoria muito rápida de organizações de gestão. Até o fim de 2015 vão ser atendidas 1.371 empresas. É um projeto de massa, tá? No estado de São Paulo. Mas isso dá campo para alguns alunos fazerem seus projetos. Tá? E agora a gente está começando a articular essa base com essas tantas empresas, tá? Para fazer algumas análises sobre o que acontece com essas empresas, características, problemas, etc. Tá? E o segundo é um projeto que está ligado ao projeto número 1, aqui, SINAGE, é um edital da FINEP, tá? Que criou os núcleos de apoio à gestão de inovação, tem um aqui na Poli, que eu coordeno, tá? E a gente está desenvolvendo, está finalizando o desenvolvimento de uma tipologia de grau de maturidade do sistema de inovação das empresas e contingências associadas e ações específicas para cada grupo de empresas segundo aquela contingência e aquele grau de maturidade. Tá? Então, vai desde empresas iniciantes até empresas que têm sistema maduro, mas que querem inovar radicalmente, mais sistematicamente. São questões muito diferentes. Permeando isso tudo, tá? Tem esse projeto aqui, permeando essa última coisa que eu falei, tem esse projeto aqui, tá? Que tem um foco muito grande aqui. Tá? Isso daqui manda nisso, digamos assim. Tá? Nós tratamos o desenvolvimento da gestão da inovação do ponto de vista da gestão da incerteza ou das incertezas. Então, isso dá uma abertura muito interessante, inclusive para tratar questões de mercado. Então, tem uma tipologia, tem desenvolvimento conceitual em cima de conceito de incerteza, de tipologia e de métodos para enfrentar as incertezas na empresa, no ecossistema, como as incertezas se propagam, assim vai.
isso também está articulado com o projeto CNPq que está em curso. Tá? E aí tem temas mais tradicionais, ainda que não sejam muito simples, tá? De valoração de projetos de P&D, é muito difícil fazer, tá? Tem muita incerteza associada, mas valorar pode ser importante por causa da gestão de portfólio, né, dos projetos da empresa, como é que ela compara projetos de característica muito diferente. Não devia comparar, mas o fato é que compara, tá? Então acaba tendo um problema que por um lado é conceitual e metodológico e por outro lado é prático. E tem um conjunto de desenvolvimentos, de ferramentas ou abordagens para organização e gestão de inovação radical, seja em empresas maduras, seja em empresas iniciantes. Aqui a gente está começando uma cooperação com o RPI, é um politécnico do Instituto de Nova York, que nós tivemos a presença de Gina O'Connell, vocês vão ver aí no site, tem alguns vídeos que a gente gravou que ela participou, né? E estamos começando a articular algum trabalho conjunto. Bom, aqui tem os links que depois eu mostro. Aqui tem a Engenharia Data, eu já falei, acho que não precisa, eu não vou despender mais tempo, mas vocês podem olhar no site engenhariadata.com.br e vocês têm acesso a tudo que tem lá, os projetos, a base de dados, etc. Tá? Os outros projetos, aqui, que são ativos complementares, digamos assim, estão articulados ao redor do Observatório da Inovação e Competitividade. Aliás, um convite para quem puder ver, vai ter essa sexta-feira, à tarde, 14 horas, vai ser no Instituto de Relações Internacionais, mais um seminário do Observatório, que vai ser sobre um projeto que a gente terminou, tá em finalização, sobre indicadores de competitividade de países. Tem um doutorando que está finalizando tese sobre isso, presenças confirmadas, vamos ver sexta-feira, do Ministro do Desenvolvimento, do Jorge Gerdau, do Stefanini da TOTUS, tá? E do reitor do ITA, Carlos Pacheco. Da Stefanini, desculpe. É claro, óbvio. Stefanini da Stefanini, certo? E do reitor... manda as Brahma Dantar. Agora dá, certo, as Brahma Dantar. E do reitor do ITA. Diga. Professor, com licença. Ué. Essa vai ser sexta-feira às 14, né? Isso. Convite. Indicadores de competitividade em que segmento? Assim, geral. Você vai ver lá. Tá? É um conjunto, é uma mega base de dados animada, tá? De dados, aí são as características do projeto, de dados de aparelho estatístico público de diversos países, tá? E que tem 8 categorias de dados e essas categorias são subdivididas. Então tem de qualidade de vida até crescimento PIB per capita. Tá? Tem de tudo. Só para fechar, tá? Para aguçar a curiosidade de vocês, clicando aqui, vocês entram no site do Laboratório de Gestão de Inovação, tá? Que é esse aqui. Tá? Aqui tem um conjunto de coisas, aqui tem a descrição dos projetos, tá? Tem algumas teses, por exemplo, que pode ser útil para vocês darem uma olhada o que está sendo feito. Por exemplo, essa tese aqui, ele pesquisou sobre a emergência de uma função inovação nas empresas, como anos atrás, décadas atrás, teve a emergência do marketing como uma função, assim por diante. E essa outra tese aqui são as duas últimas que foram defendidas. Por exemplo, o Leonardo pesquisou a atitude empreendedora para startups de base tecnológica, tá? Como esses empreendedores gerenciam as incertezas no ecossistema e assim vai. Tá? Tem uma série de atividades aqui, inclusive num dos projetos, que é o NAGE, tem um videocurso que vocês podem seguir. Tá? Tá aqui, tem vários, acho que tem 16 que estão no ar. Tá aqui. Tá? E tem mais 16 que vão subir nos próximos 15 dias. Isso é que a produtora promete, mas pelo que eu conversei, deve sair mesmo. Tá?
Então, dá para vocês terem uma ideia melhor das atividades aqui que a gente faz. Ok? Obrigado. Eu queria passar agora a palavra para o Laerte, tá? E reiterar que esse texto aqui está sendo carregado na página do programa, tá? Que descreve um pouquinho melhor, por escrito, um pouco o que a gente está falando aqui, e vocês podem consultar. Tá? Obrigado. Bom, oi para todos e todas, né? Tudo bem? Então, assim, eu queria falar um pouco do que a gente está fazendo, assim, para vocês terem uma ideia das linhas de pesquisa, o que a gente trata. E, como já está colocado aí, a gente trata da questão da ergonomia. Nosso ponto de ancoragem aqui na engenharia de produção, e principalmente no TTO, é a questão do trabalho, né, sob o ponto de vista da ergonomia e, mais recentemente, da psicodinâmica do trabalho. Bom, ao longo desses poucos anos, assim, né, comparando contigo, né, assim, dos 20 anos que eu estou aqui no departamento, né, a gente tem desenvolvido uma série de pesquisas diferentes, e muitas delas foram, inclusive, por uma evolução das demandas sociais, no caso, e outras tantas, assim, até por interesses próprios dos alunos, e algumas coisas que foram feitas têm a ver com algum tipo de sensibilidade nossa mesmo. Mais recentemente, vou falar assim de algumas mais recentes, de alguns desafios que a gente tem para o futuro. A gente fez assim algumas pesquisas, primeiro relacionando o trabalho com sustentabilidade. Isso foi uma pesquisa que gerou já um doutorado e está mais alguns trabalhos de fim de curso e também um mestrado, discutindo a questão de como é que o trabalho é encarado nessa discussão das diferentes políticas de sustentabilidade, aonde no tripé da sustentabilidade você teria um foco no social, mas muitas vezes esse social é olhado para fora das empresas. E o desafio que a gente colocou é colocar esse social para dentro da empresa com relação ao que é o trabalho. E o trabalho no sentido tanto do trabalho como provedor de sustentabilidade, né, de que maneira você, através de mudanças dos processos de produção, mudanças organizacionais, mas de alguma maneira alguém vai fazer isso, então assim, o trabalho como algo que provê a sustentabilidade. Isso não importa em que nível hierárquico, isso não é a questão de chão de fábrica ou de uma hierarquia mais elevada na organização. E a outra questão um outro desafio é como é que você discute o que seria um trabalho sustentável. E no nosso ponto de vista, o trabalho sustentável é aquele que proveria condições para que os diferentes atores da produção desenvolvessem sua carreira profissional, quer dizer, a vida enquanto profissional, e, por outro lado, também a própria construção da saúde. Né? Porque esse, vamos dizer assim, seriam as duas vertentes principais desse tipo de pesquisa, que de uma forma ou de outra vai continuar mesmo, porque assim, já surgiram uma série de publicações nacionais e internacionais no campo e que trouxeram, acho que assim, uma visibilidade interessante para esse grupo que participou dessa pesquisa. Um outro tema bastante recente que a gente tem trabalhado, mas que na verdade é uma continuidade de uma série de pesquisas, tem a ver com trabalho em serviços, né? E as mais recentes que a gente desenvolveu, uma também foi um projeto FAPESP, que tem a ver com um tema específico que foi desenvolvido em conjunto com um laboratório que se chama Laboratório da Psicologia de Travail et l'Action, do Quinan, na França, que é dirigido pelo professor Christophe Dejoux, que era um tema ligado à mentira prescrita no trabalho. Quer dizer, é uma discussão que é originária, por exemplo, da relação com o cliente, evidentemente, principalmente em centrais de atendimento, onde, após uma série de pesquisas que a gente fez até bem para trás, nos anos 90, 2000, havia situações onde o atendente ele era instado a mentir. Mas a gente não tinha dado muita importância para o fato. E com a evolução dos problemas, principalmente de saúde relacionados ao trabalho mais recentes no mundo industrial, onde o Brasil também está incluído, a questão do sofrimento patogênico, no sentido psíquico do termo, ele ficou mais evidente, e inclusive com casos que todo mundo de alguma forma deve ter ouvido falar na mídia, principalmente, ou em algum texto mais científico, em alguns casos até de suicídio no trabalho. E a gente
há uns 5 anos atrás, colocou esse desafio para discutir de que maneira certas modalidades de organização do trabalho, principalmente em avaliação do desempenho individual, e também certas maneiras de você conceber o sistema, conceber a relação de serviço, em algumas situações acabava, é evidente que ninguém disse para ninguém mentir, é óbvio, né? Não está nada explícito, mas se torna implícito. E, infelizmente, a gente teve bastante evidência, tanto em casos no Brasil quanto fora, em que o trabalhador ele era obrigado a dizer qualquer coisa para o cliente, inclusive, às vezes, até a própria supervisão direta falava: o que eu respondo? Você responde qualquer coisa. Então, isso é um problema muito sério, inclusive, de alinhamento organizacional, aonde ficou claro para nós que essa questão era tratada de uma maneira muito marginal pelas empresas, reforçando que o trabalho não era importante para elas, no caso. Apesar de, paradoxalmente, essas empresas de serviço, principalmente de atendimento ao cliente, ela é basicamente, depende basicamente da operação desenvolvida pelos trabalhadores, no caso, os atendentes. Outra pesquisa que a gente acabou de terminar e que tem uma certa relação com isso, mas não é a mesma, mas tem a ver com modelos de gestão e de avaliação do trabalho, foi uma pesquisa encomendada, na verdade não foi encomendada, foi uma pesquisa que a gente entrou no edital do Conselho Nacional de Justiça, onde a gente propôs uma pesquisa sobre o trabalho e a construção da subjetividade dos magistrados. A gente utilizou uma pesquisa muito baseada na psicodinâmica do trabalho, mas, basicamente, a gente tratou da questão de como é que os juízes, né, em diferentes tipos de justiça no Brasil, vivenciam as modalidades de trabalho que eles têm hoje, né? Tanto no sentido da própria, vamos dizer assim, estrutura do sistema, do sistema judiciário brasileiro, como também das modalidades das modalidades como eles são avaliados, né? O encarreiramento do juiz. Então, tem resultados bastante interessantes e a gente espera que isso sirva, inclusive, para aumentar o debate, tanto no nível do sistema judiciário, como debate público, sobre algumas políticas, né, com relação à política pública, mas principalmente com relação ao que é o serviço público em si. Para usar um termo que a gente usa em psicanálise, a gente teve também o retorno de umas demandas. Essas vieram mais de empresas, não como pesquisa, mas para nós é uma pesquisa, que é, vamos dizer assim, de que maneira a questão organizacional ela acaba induzindo certas práticas que estão sendo, por outro lado, combatidas pelos poderes públicos, principalmente os poderes públicos que têm a ver com essa questão tanto da vigilância sanitária quanto, por exemplo, o Ministério Público com relação à saúde no trabalho. Por que eu estou falando do retorno? Porque, no final das contas, a gente ainda está com essa questão de centrais de atendimento, né, que, vamos dizer assim, no caso brasileiro, seriam um dos maiores empregadores, né? Você tem empresas hoje que beiram a 100 mil trabalhadores empregados, né, que é uma coisa assim, muito significativa em termos de volume de trabalhadores numa empresa, mas que tem sofrido uma série de problemas, a nosso ver, por certas escolhas organizacionais, que acabam induzindo a um crescimento muito grande de patologias ligadas ao trabalho, mas coisas assim que, ao nosso ver, também trazem improdutividades muito grandes, do estilo, por exemplo, um setor com altíssimo nível de rotatividade. E para nós isso está se tornando um desafio muito grande, porque se, vamos dizer assim, um dos principais, vamos dizer assim, modelos, uma das principais fontes, né, de emprego no Brasil, inclusive bastante enxergadas pelo próprio poder público, no sentido de que você cria muitas oportunidades de emprego, você também cria, vamos dizer assim, um enorme custo social que, no final das contas, ele acaba sendo diluído na sociedade e, mais recentemente, está voltando para as empresas através de práticas tanto da Seguridade Social, do INSS, como eu falei antes, do próprio Ministério Público. O que traz um desafio grande até para a própria sobrevivência do setor.
Porque, assim, de que maneira a gente pode, por exemplo, foi falado muito aqui em inovação, de que maneira a gente pode trazer práticas inovadoras, tanto de organização, como de gestão de produção, como inclusive de gestão de serviços, para evitar que a gente crie, vamos dizer assim, um grande contingente de pessoas com problema e, infelizmente, logo no início da sua vida profissional, porque é um setor que emprega pessoas muito jovens e com, vamos dizer assim, com sonhos de desenvolvimento profissional. Bom, é só uma ideia, mas no final das contas a gente tem também trabalhado em conjunto com outros professores aqui do departamento com relação a um tema que a gente sempre gostou e que é a relação entre o trabalho e a confiabilidade. E assim, o professor Fausto Massa, a professora Yara Monteiro têm trabalhado junto com a Petrobras, por exemplo, e eu tenho auxiliado eles nesse tipo de pesquisa também, é de que maneira você garante a confiabilidade do trabalho em quem está, por exemplo, numa central que é uma central de comando, seja numa refinaria de petróleo, seja num posto de prospecção ou de perfuração para encontrar petróleo, ou inclusive nos sistemas que cada vez mais se desenvolve hoje nesse setor, que são as salas de controle remotas, né, que estão muito longe da produção. Inclusive, se a gente pensar uma produção offshore e uma sala de controle que é onshore, né? Então, acho que tem também aí um grande desafio para nós, evidentemente que eu não dou conta de tudo, a gente trabalha em parceria com outros colegas, porque, inclusive, isso exige muito uma capacitação diferenciada, mas no sentido de entender o que as pessoas fazem, tanto quando é uma questão de logística, como uma questão de segurança operacional, do desenvolvimento do próprio processo de produção, de que maneira as pessoas atuam, né? Então, acho que, assim, se a gente pudesse resumir, toda a atuação que a gente tem com ergonomia e, mais recentemente, com a psicodinâmica do trabalho, é fazer uma discussão com os outros atores aqui da engenharia de produção, principalmente com os colegas aqui do TTO, com a organização do trabalho, de que maneira você insere o trabalho nesses sistemas de produção. Em que momento o trabalho é algo que é visto, pesquisado, considerado, inclusive porque a gente sabe que por mais que se automatize os sistemas, por mais que você crie sistemas que tenham uma pouca quantidade de pessoas que estão operando a produção propriamente dita, tudo isso, mesmo a confiabilidade do sistema, vai depender, inclusive, de pessoas que o projetaram. Então, acho que aí tem assim, um amplo espectro de questões que podem ser colocadas e a gente tem topado os desafios com melhor ou pior resultado ao longo dos anos. Obrigado, Lerto. Vou pedir para o Ari para fazer a apresentação da última linha aí que dentro do TTO. Você não fez a explosão que eu te passei? Fiz, tá aqui. Onde é que Aqui, está? ó. Isso, obrigado. Maravilha. Tá, eu vou usar como bem. Eu sou o último, não? Como o Roberto já falou? Então, mais um pouquinho de paciência. O foco do trabalho é, de certa maneira, complementar àqueles que foram apresentados, principalmente, eu não ouvi o Roberto, mas principalmente pelo professor Fleury e pelo professor Mário, e ele se dá num âmbito que é o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da Universidade de São Paulo. A USP tem as estruturas, vamos dizer assim, das unidades, né? A Poli é uma unidade, que é subdividida em departamentos, a estrutura vertical, e a USP tem estruturas que são mais horizontais, agregadoras, e uma dessas estruturas chama-se NAP, né? Núcleo de Apoio à Pesquisa. Então, um desses núcleos, ele é, então, Núcleo de Política e Gestão Tecnológica, ele é uma articulação de, enfim, professores, estudantes, professoras, estudantes, de 4 unidades da Poli, Engenharia de Produção. O professor Fleury é um dos fundadores do núcleo, lá para trás, da FEA, 2 departamentos de Administração e Economia, da Escola de Engenharia de São Carlos, Engenharia de Produção, e da FEA de Ribeirão Preto, Departamento de Administração, com a participação também, não é rigorosamente USP, ainda que na pós-graduação sim seja
USP do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que tem uma área também que mexe com política, enfim, de inovação, tecnologia e inovação. Então, os trabalhos que eu estou indicando, eles são feitos, digamos, pela produção, mas nesse ambiente interdisciplinar. Esse ambiente é interessante para vocês também como estudantes, porque uma das preocupações do núcleo é favorecer a mobilidade de vocês, de maneira que vocês possam participar de atividades com colegas de outros departamentos que fazem parte do núcleo e possam cursar disciplinas em outros programas de pós-graduação, e o modelo que eu costumo fazer daquelas casas coloniais da América Hispânica, né, onde você tem uma casa grande, né, você tem várias portas, né, você entra, você cai num grande pátio interno, e então você pode entrar por qualquer uma dessas portas, né, engenharia de produção, administração, economia, etc., nesse ambiente da USP de curso de pós-graduação, há disciplinas de interesse em vários desses programas, então entra-se, participa-se dessas atividades conjuntas, faz-se as disciplinas onde elas puderem agregar para o trabalho de dissertação ou depois tese que vocês farão, mas o compromisso é sair pela mesma porta que entrou, quer dizer, se entrou pela engenharia de produção, tem que sair pela engenharia de produção. Muito bem. Agora, especificamente, eu pontuei acho que 3, para ser breve aí, depois uma nota de rodapé, 3 linhas que possivelmente sejam de interesse de vocês, de complementar o que foi falado. Uma delas, vai ficar, como diz o professor Mário, no site, mas uma delas que nós estamos desenvolvendo junto com a ANPEI, a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, e patrocinado pelo CNPq, é um estudo pioneiro no Brasil sobre a média empresa inovadora. As empresas, grosso modo, né, você tem a micro e pequena, né, que nós também já trabalhamos bastante, quando o SEBRAE, né, que cuida desse ambiente, procurou, vamos dizer assim, colocar a inovação como foco das suas atividades, né? Então, a gente teve aí o privilégio de poder participar e escrever aí as diretrizes para o sistema SEBRAE para apoiar a inovação. As grandes empresas sabem o que fazem, não é? Ou devem saber, pelo menos, o que fazem, e tem um pedaço no meio que são as médias empresas e que, de certa maneira, elas ficam abandonadas. Não há um SEBRAE que ajude, que apoie, que faça lobby, etc., 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 e não é uma grande empresa. Então, esse é um espaço não conhecido. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é conhecer mais quem são essas médias empresas inovadoras, quais são as suas necessidades, dificuldades, etc., etc. Então, essa é uma linha de pesquisa, um projeto, uma linha de pesquisa, enfim. Uma segunda linha, que talvez eu me detenho um instantinho, porque ela abrange vários projetos, é a linha dos chamados ambientes ou habitats de inovação, ou ambientes especializados para a inovação, que são essencialmente parques tecnológicos, incubadoras de empresa e centro de inovação. Nós estamos estudando, trabalhando, pesquisando com projetos FAPESP, CNPq e alguns projetos de execução mesmo, né? De ação, portanto, pesquisação. Então, desde o ano mais ou menos 2000, para pontuar alguns dos estudos que a gente fez, um deles, que hoje em dia adquiriu importância grande, é o dos parques tecnológicos urbanos, né? Há cerca de 1000 parques tecnológicos no mundo. Uma boa parte deles são parques criados num espaço que não tem nada. Você, então, desenvolve um espaço, por assim dizer, preparado, né, para receber centro de pesquisa de empresas, pequenas empresas inovadoras, laboratórios de pesquisa de universidades, etc., promover a interação entre esses agentes, mas isso é feito como um ambiente segregado, né, para facilitar a interação que tradicionalmente é considerada uma das dificuldades, né, para avançar a inovação numa sociedade.
E o que acontece é que, em muitos casos, esses parques acabam ficando uma espécie de um gueto, né? Separado da cidade, com muros, portaria, etc. E a questão, então, passa, que a gente estudou desde o ano 2000, que agora está super importante, é como é que esses ambientes de inovação, parques tecnológicos especificamente, se inserem no tecido urbano. Né? E há vários exemplos no Brasil interessantes, e o congresso do ano passado da Associação Nacional de Parques Científicos e Tecnológicos foi sobre o tema, né? Parques tecnológicos e as cidades, né? Enfim, então a gente está há bastante tempo nisso daí, a gente estudou, claro que o caso de São Paulo e outros, a gente ajudou a formatar o Parque Tecnológico de Sorocaba, a partir de um projeto de desenvolvimento da macro, né, região, que acabou a Toyota no meio do caminho aparecendo para facilidade aí depois dos próximos passos. Nós estamos nesse momento desenvolvendo o projeto do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto. A gente participou do de Piracicaba, desenvolvemos o estudo do Parque Tecnológico de Santos e um pedaço do Parque Tecnológico que aqui ao lado no Jaguaré, e também o Parque Tecnológico, ainda não começado efetivamente, na zona leste de São Paulo. Então, esse é um campo que a gente tem trabalhado bastante, acho que tanto de ações quanto de publicações e, enfim, inserções, acho que a gente está bastante inserido. Tanto assim que quando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo procurou, vamos dizer assim, orientar melhor no que se refere à dimensão ciência, tecnologia e inovação dos parques tecnológicos e criar uma espécie de um manual, né, para submeter os projetos, a gente acabou preparando esse manual no ano retrasado. É claro que no Parque Tecnológico há outras dimensões a serem estudadas, né? A questão urbana, arquitetônica, a questão jurídica, que a gente não, embora tenha evidentemente um envolvimento também com isso, mas não fizemos o manual relativo a esses aspectos, fizemos na parte que é a parte finalística, né, do Parque Tecnológico. No campo das incubadoras de empresa, a gente também tem acompanhado, estudado bastante. O projeto mais recente foi um projeto contratado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo para fazer um levantamento da situação atual das incubadoras de base tecnológica do Estado de São Paulo. E o terceiro habitat ou ambiente é o Centro de Inovação. O Centro de Inovação é uma novidade que surgiu recentemente porque começou a haver uma certa febre, não é, de parques tecnológicos, né? Ou seja, eu também quero, o município Sorocaba tem, eu sou Tatuí, eu quero também ter, e por aí vai. Então, o que a gente viu é que há um espaço importante para municípios de indústria mais tradicional, para ter um ambiente que ajude a promover a inovação, mas não necessariamente um parque tecnológico. Incubadora é uma coisa mais simples. Então, criou-se o modelo do Centro de Inovação e nós fizemos a modelagem do primeiro centro do Estado de São Paulo, que está sendo implementado em Votuporanga, lá quase na zona oeste do Estado. Acho que é o segundo conjunto de projetos. Eu vou, na verdade, pular os demais que vocês podem ver e mencionar um que não está aí, e que é um estudo que a gente está iniciando, e devemos ter um primeiro resultado ainda nesse semestre, a pedido da Pró-Reitoria de Pesquisa, e que é as startups da USP, as empresas nascentes, não é? Geradas pela Universidade de São Paulo. A gente teve uma dissertação de mestrado recentemente aqui no Departamento de Produção, da Paula Salomão Martins, que estudou algumas dessas startups, e o fato é que no mundo poucas universidades estudam sistematicamente as suas startups. Aqui no Brasil, a única que tem um certo levantamento é a Unicamp,
e as filhas da Unicamp, como o pessoal chama. Então a gente está desenvolvendo esse trabalho que a gente espera que frutifique e se desenvolva bastante. E para terminar com um comercial, assim como o senhor Mário fez, o núcleo também faz seminários, e nós temos na semana que vem a presença de um professor do Technion. Technion é o MIT do Oriente Médio, fica em Israel, em Haifa, e o professor emérito, já aposentado, mas super ativo, Shlomo Maital, que ele vai, na verdade, no núcleo, ele vai dar um seminário na segunda-feira, dia 18, no horário padrão das 11 e pouco. O tema é instigante, porque, a partir da experiência das empresas startups de Israel, que é um país super campeão nisso, porque que a tecnologia deve ser a última consideração e não a primeira, quando você vai lançar uma nova empresa intensiva em conhecimento. Ele tem um jeito charmoso de dar nomes e apresentar, mas tem bastante conteúdo, e então esse seminário será feito. O professor Maital vai dar outros seminários no IME, também sobre startups, vai dar um seminário também sobre um livro que vai publicar ano que vem, que é dos ecossistemas de inovação. Enfim, então nós temos semana que vem uma presença aí internacional no seminário da segunda-feira, 11h30, que é na FEA, na Sala Rui Leme. Vocês estão super convidados, e não sei se... Você tem uma lista dos candidatos de pós aqui, que eu possa passar o convite? Não. Se vocês quiserem me passar pode ser aqui no verso, passarem o correio eletrônico, eu me comprometo amanhã a vocês receberem... Hein? É gratuito? Universidade pública e gratuita. Acho que é isso, para resumir. Legal, obrigado, Ari. Bom, gente, esse vocês tiveram uma síntese aí das atividades do grupo chamado TTO, Trabalho, Tecnologia e Organização. Eu recomendo que vocês entrem no site do programa, leiam um pouco mais sobre as atividades do TTO, entrem nos currículos Lattes dos pesquisadores, dos docentes aqui, aí vocês têm uma ideia melhor de o que eles fazem, com mais detalhes, projetos, publicações, atividades didáticas, para vocês tomarem uma boa decisão. Mas se vocês decidirem disputar aqui o programa de pós-graduação de Engenharia de Produção da Poli, bem-vindos. Se vocês, dentro do programa, decidirem se engajar em alguns dos trabalhos do TTO, acho que vocês vão fazer uma ótima escolha. Tá bom? Obrigado, gente. E qualquer coisa, por favor, entre em contato sobre todas as questões de regulamento com a secretaria. A Lídia é a secretária. Tem aí no site o e-mail ldsilva@usp.br, e tem o telefone 11 3091 5363, que vocês podem estar entrando em contato para tirar dúvidas sobre os procedimentos. Ainda que isso tudo esteja escrito no site do programa, mas às vezes procedimento é difícil entender o que está escrito. Então, por favor, não deixem de perguntar para a secretaria, tá bom?